Oiê, aqui é Cristiana Oliveira, tô gravando um vídeo para o canal Fala na Lata, falar um pouquinho sobre um tema muito importante que é a depressão na adolescência, tá bom? Eu não sou especialista, eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, mas sim, eu sou uma mãe, como mãe de adolescente com depressão. Eu venho aqui falar algumas coisas sobre que hoje eu entendo, falar minha experiência de ser mãe de um adolescente com o transtorno bipolar, com transtorno obsessivo compulsivo, depressão maior e com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Vem um combo completo, né? A minha filha tem 17 anos hoje e tudo começou aos 15, pelo menos visivelmente, né? E mais, isso já, a depressão, quando atinge um adolescente, ela já vem de alguns traumas do passado, ou até mesmo de traumas futuros, de rejeição, de bullying. É um sistema, um conjunto de coisas que vai adoecendo a mente do adolescente. A depressão atinge qualquer pessoa em qualquer idade, mas na adolescência, como é uma fase bem vulnerável, que é uma fase difícil, uma fase que os hormônios estão bem à flor da pele, que está ali em transformação, a depressão costuma pegar muito os adolescentes. Eu estou falando isso como mãe, tá? A minha filha começou o adoecimento dela, primeiro veio com a bulimia, que é uma doença, que é um transtorno, né? Que você se acha, acha o seu corpo feio, você começa a ter uma rejeição com o seu próprio corpo e começa a fazer algumas coisas para não engordar ou alguma coisa que faça melhorar. Nesse caso da Fernanda, ela começou com a bulimia, que é o vômito provocado para perder peso, e depois avançou para uma anorexia. Anorexia nervosa, que é aquela doença que é mental também, que atinge a pessoa e a pessoa começa a ainda mais rejeitar o próprio corpo, assim, a não gostar de si, a querer ficar magra por todo custo. Então, a minha experiência com isso foi o seguinte: eu comecei a observar que quando a Fernanda completou 15 anos, ela começou a ter um comportamento mais. Ela ser mais egoísta, a ser mais privada, não se trancar no quarto, não querer mais contato. E eu, como uma mãe bem leiga, como uma mãe bem ignorante que era, sim, eu achava, isso é coisa de adolescente, isso é coisa de adolescente, tá na fase, essa fase é assim mesmo, de ficar trancada, de ser chata. Mas ali já vinha um adoecimento, né? Eu ignorei todos os sintomas e toquei o barco para frente, com Fernanda adoecida. Quando Fernanda chegou na metade, depois de seus 15 anos, na metade, a Fernanda com anorexia e ficou cada vez mais grave. E foi quando foi ficando grave que eu percebi assim, eu digo, nossa, tá muito grave, eu tenho que fazer alguma coisa. É muito difícil lidar com isso, porque a gente que é pai, mãe, a gente não quer ver o filho doente e quando o filho fica doente a gente logo quer tratar para ficar bom aí. Só que a depressão e esses outros transtornos não é assim, como a tosse ou como resfriado, que você toma aquele remédio e daqui a uma semana, 15 dias você já tá boa. A depressão é uma doença, um adoecimento da mente que vai levando a muitos outros aspectos negativos. A Fernanda ficou magérrima, perdeu muito peso na anorexia e aquilo foi assim, um alerta muito grande para mim. Cada vez mais, cada dia ela ficava pior e eu não sabia o que fazer. E eu fui, né, procurei um médico, um clínico geral, e ele já encaminhou a Fernanda para nutricionista, psicólogo e psiquiatra. E aí começou a nossa luta. A Fernanda muito doente, muito adoecida da mente, tinha muitos comportamentos ruins, tinha muitos pensamentos negativos e isso me deixava apavorada e a gente começou a tratar, a gente começou a correr atrás, eu, o pai dela, a minha família, a gente ficou chocada com o estado da Fernanda porque ela definhou muito rápido e aquilo visivelmente, fisicamente, a gente via o adoecimento dela, porque a anorexia você percebe olhando para a pessoa. A depressão você não vê, porque tá aqui, né? Mas a anorexia, ela adoeceu o corpo dela.
primeiro ela adoeceu o corpo dela. E a mente foi bugando, foi entrando em colapso. E a gente procurou psiquiatra, neuropsiquiatra e começamos o tratamento de Fernanda. A Fernanda tinha muitos sintomas, muito choro, muito medo, muita frustração, não gostava do próprio corpo. Foi uma fase bem difícil e veio medicações e graças a Deus a gente teve uma assistência muito boa do município, da saúde do município, que deu todo um apoio. Foi uma rede de apoio muito grande que eu me apeguei. Eu procurei ajuda. Quando eu vi a Fernanda definhando, eu disse, meu Deus, eu tenho que dar uma de doida mesmo. A gente correu atrás, eu corri atrás da minha família, alertei, comecei com uma prima minha que tem bastante conhecimento e ela me ajudou bastante, acionando a saúde do município. E a saúde veio com todo o apoio que eu não tinha, que foi uma rede muito grande de assistente social, psicólogo, nutricionista, ginecologista. Tudo que eles puderam fazer, eles fizeram por mim. Exames, e começou um processo de fazer muitos exames, porque o corpo dela perdeu tudo praticamente, perdeu nutriente, perdeu músculo, perdeu vitamina. E aí a gente foi nesse processo. E a gente foi cuidando da Fernanda, mas só que visivelmente ela era... Quando alguém via a Fernanda na rua, tomava um choque. Via andando ela na rua, achava que a gente não estava cuidando, porque ela estava muito magra e muito catatônica, andava na rua. E aquilo me deixava, assim, foi muito pesado pra gente, pra família, principalmente pra ela. Mas a gente lutou, a gente foi atrás, a gente correu atrás. A Fernanda dava muitos sinais, começou a dar sinais muito fortes de querer desistir da vida, querer fazer, acabar com a vida dela, né, de uma forma trágica, que a gente de repente vê um adolescente assim, se definhando, não querendo mais viver, você fica em choque, porque quem é mãe, quando pensa que vai perder o filho, é uma dor profunda no coração, uma dor muito grande. Imagina se a gente imagina o filho, perder o filho de todas as formas, Deus o livre de um tiro, de uma bala perdida, de um acidente, de uma doença, mas nunca que ele tire a própria vida, né? E quando chega a esse ponto do adolescente querer tirar a própria vida, não querer viver mais, de não ter sentido na vida, a gente fica em choque. E ao mesmo tempo agradecida porque ela verbalizava, né? A nossa sorte, que eu digo que é sorte, e eu digo assim, que foi um ensinamento que a gente sempre disse, fale o que você está sentindo, diga nem que magoe a gente ou que magoe alguém, mas você tem que falar o que você sente, o que você acha das coisas. E a Fernanda sempre verbalizou tudo o que ela sentia, apesar de algumas falas dela se machucar a gente. Isso me levava a ter muito estresse, muita tristeza, mas eu tinha que ser forte para ajudar ela. Então, a Fernanda ficou nesse estado pior, né, que é o estado de querer desistir da vida, foi uma fase muito difícil, mas a gente lutou, a gente foi para um psiquiatra muito bom. Aqui no meu município também tem psiquiatra maravilhosa também, uma psiquiatra que ajudou bastante. Psicóloga, tem uma psicóloga que eu digo que ela é um anjo que caiu do céu para ajudar a gente. E a Fernanda ainda faz terapia, ainda faz tratamento com neuropsiquiatra, toma medicações dela, tem as suas recaídas, tem as suas crises ainda, mas graças a Deus hoje a Fernanda está numa estabilidade de não decair mais, assim, está naquela estabilidade, porém ainda não está no seu sistema normal, mas isso é uma questão de tempo. Eu fui instruída, me explicaram e hoje eu entendo. Quando a Fernanda adoeceu, eu também me tornei uma pesquisadora, uma leitora. Eu ia atrás, eu pesquisava, eu queria entender o que a Fernanda tinha para ajudar ela. E foi uma fase bem difícil, o pai dela também ajudou. A minha família, a minha família é religiosa, do pai dela também, é da igreja da Assembleia de Deus, pedia muitas orações. Isso foi muito importante, porque primeiramente Deus, depois a rede de apoio que eu tive de médicos e psicólogos, nutricionistas, ginecologistas, como eu já falei. E a gente correu atrás. E hoje eu agradeço muito, muito, muito a Deus por a Fernanda estar aqui comigo, porque muitas vezes eu dizia, vou perder a Fernanda, porque ela chegou num estágio de depressão e de
fundo, ela foi ao fundo do poço de uma forma inimaginável. Ninguém imaginava. Ela tinha aquela depressão de querer andar, aquela ansiedade de querer andar, e a gente não queria que ela andasse sozinha pelo corpo dela estar fragilizado, mas ao mesmo tempo a gente não podia aprender, então a gente ficava nessa aflição. Mesmo assim, a gente fizemos assim, a gente fizemos umas táticas para nunca perder de vista a Fernanda, quando ela saía sozinha, quando ela ia para academia e etc. Ela ia no mercado, e eu sempre tive aquele medo, mas ao mesmo tempo eu não prendia, porque era pior. E nesse vulcão, nessa erupção toda que a Fernanda teve, na terapia, e até mesmo o neuropsiquiatra relatou que isso era traumas que ela viveu. A Fernanda realmente tem traumas de infância, alguns traumas, a gente já conversou sobre isso. Também teve os traumas que ela viveu na escola. A escola é um ponto bem marcante na vida do adolescente. A religião também, a gente sempre deixou a Fernanda livre para ela escolher o que ela achava melhor, ela acreditar em Deus, ela ter a fé dela, mas da forma que, na religião que ela se sentia melhor. Então a Fernanda não é uma pessoa de religião, porém ela é uma pessoa cristã que acredita em Deus, e eu a respeitava muito, eu respeito a decisão dela, e eu sempre deixei claro, né, que o que ela opção sexual, o que ela falasse, eu sempre, a partir daquele momento de adoecimento dela, eu me toquei que eu tinha que ser mais compreensiva e deixar a Fernanda ser mais livre, porque ela é um ser humano, ela nasceu de mim, porém ela não é uma parte do meu corpo, então eu deixei com que a Fernanda fizesse suas escolhas. Foi um período bastante difícil, eu pedi ajuda a muita gente, quando a Fernanda teve o declínio total. E hoje ela está bem estruturada, estuda, ela quer trabalhar, ela já faz arte, ela faz quadro, ela pinta quadro, ela faz miçanga. Tudo que eu pude fazer para ela ter uma terapia em casa, e em todos os sentidos eu fiz. Fiz o que está ao meu, faço sempre o que está ao meu alcance. Aí a pergunta, e por que você não fazia? A questão que eu não fazia é que eu era uma mãe assim, tipo, tá tudo bem com a Fernanda, ela tá viva, ela tá respirando, ela tá falando, ela tá rindo, tá tudo jóia. Mas não é assim. Por trás de um adolescente que ri, que faz palhaçada, às vezes tem um adolescente doente. Então, isso é que é importante, observar a adolescente, perceber. Nos sinais, a adolescente sempre dá sinais. E quando eu lembro que a Fernanda começou a dar sinais aos 15 anos, que era aquele comportamento que ela não era, chata, ignorante, aí eu dizia, nossa, que menina chata, vai, fica no quarto mesmo. E hoje eu vejo que aquilo não era para me ter feito, era para me ter puxado. Mas hoje, claro, eu tenho outra visão, eu tenho outro pensamento sobre tudo, né? Porque foi uma experiência, e ainda está sendo, de conhecimento, de conhecer a minha própria filha, de reconhecer ela hoje como uma pessoa deslocada de mim, porque eu via a Fernanda como uma criança, sempre via, 15 anos, mas ainda é um bebê, mas não era, não é. Já é uma adolescente que está em formação, hoje ela já tem 17, né? Já está indo para os seus 18. E, assim, o tratamento da Fernanda ainda estamos em tratamento, é um tratamento longo, já tem mais de um ano, já indo para os 2, eu acredito. E a gente ainda está na luta, porém a gente hoje está rindo, está feliz porque ela melhorou. E a gente hoje lembra, né, que a Fernanda começou a dar esses sinais e a gente não ignorou, não por ser ruim, mas por ser ignorante mesmo do processo de adoecimento mental. Como mãe, como professora de educação infantil, como escritora de poemas infantis, como todo o meu conhecimento que eu estudei sobre o assunto, eu meti a cara no livro mesmo, na internet pesquisando. Eu me tornei uma mãe pesquisadora sobre a causa,
porque eu queria ajudar a Fernanda e tinha que conhecer, tinha que ter conhecimento da causa do adoecimento, né, mental, da depressão e de tudo que veio junto, o combo veio junto, né. E hoje eu tenho um conhecimento, um pouco conhecimento sobre esse fato, que eu ajudo a Fernanda, que eu passo também para outras pessoas e que eu queria ajudar outras mães que têm filho adolescente, que passa pela situação ou que ignora. Eu peço que vocês observem os seus filhos, analisem, fiquem de olho, porque é muitas questões, as questões de má companhia, as questões das drogas, tá tudo aí. E a gente, como pai de adolescente, temos que ter o dobro de cuidado. A gente tem que ter a mente aberta, porque se a gente for revidar, brigar, ter um relacionamento abusivo ou tóxico com o próprio filho, isso vai prejudicar ele vai ser um adulto adoecido. E hoje eu luto para que a Fernanda fique boa e se torne uma pessoa curada, porque quando a gente é curado, a gente cura. E eu também me disponibilizei a ser curada de muitas coisas que eu tinha trava. Tinha trava de falar com a Fernanda sobre sexo, eu travava, eu não tinha essa abertura, mas não sei por que é um assunto que tem que ser falado, sobre sexo, sexualidade, sobre amizade, sobre tudo. Fale com seu filho sobre tudo. Não tenha vergonha, não tenha medo. Medo de quê? Se você não falar, pode ser pior. Pode acontecer uma tragédia. E eu não queria que acontecesse isso, então eu disse, vou abrir aqui a minha mente e vou deixar fluir. E quanto mais eu pesquisava, mais a minha mente abria, mais conhecimento eu tinha sobre a causa e mais eu passava a transmitir para ela. E hoje a gente já está num processo de melhora muito grande e de cura, né? A cura vem através de tantas coisas, né? De terapia, dos remédios, que também, mas principalmente da família e de Deus. Então, cuidem dos adolescentes, tá? É uma fase bem difícil, é uma fase bem complicada. E qualquer dia eu vim aqui detalhadamente contar como foi enfrentar tantas coisas, porque teve muitas coisas íntimas, teve muitas coisas pesadas nesse adoecimento dela, que só a gente que vive com ela, que sabe como foi. E qualquer dia eu venho aqui relatar, porque eu tenho certeza que tem pais e mães que passam pelo mesmo processo, que passam pela mesma situação ou parecida, que precisam ouvir e entender a mente de um adolescente. Nós não somos médicos, nós somos pais, mas pai é tudo, né? Pai, mãe e a família, o acolhimento, a abertura, a liberdade e o cuidado. Então é sobre isso. O Fala na Lata vai falar sobre tudo. E esse setembro amarelo é muito importante. Ah, mas só no setembro? Não, todos os dias é importante, porém esse mês é importante sobre os alertas. A gente faz essa campanha do setembro amarelo para alertar mais ainda sobre esse risco. Sobre o que é bem difícil de você encarar, mas é melhor você encarar enquanto dá tempo do que perder. Então vem aqui alertando e pedindo que olhe para os seus adolescentes com um olhar minucioso, cuidadoso, amoroso e procure ajuda, corra atrás, vá em frente, não se omita, não se permita ficar deprimido também, porque ele vai precisar da força da família, da força dos pais, da força dos amigos. Os amigos, a Fernanda tinha poucas amizades e dessas amizades poucas sobrou, ou quase nada, ou nada, porque adolescente não consegue compreender essa fase bem difícil que o amigo está passando, e ela perdeu muitas amizades, e às vezes eu digo, você não perdeu, quem perdeu foi eles, que se afastou de você pelo seu adoecimento. Então, hoje ela vê como um livramento, e realmente, e conquistou outras amizades, e hoje ela está melhorando a cada dia, óbvio, como eu já falei, tem algumas recaídas, mas está dentro do plano, não, está dentro do normal, digamos assim. E a gente tá na luta para Fernanda melhorar, e esse vídeo é para alertar. Pai, mãe, cuide dos seus filhos adolescentes, ok? E vamos cuidar vamos curar
as pessoas, para ela curar outras pessoas. Gerações curam umas às outras. Obrigada!